Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Se você tem uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, mande um e-mail para mundi.mundianimal@tvmundi.com.br. Hoje o assunto não poderia ser mais interessante. Nós vamos falar sobre alergia. Está aqui ao meu lado o Dr. Ricardo Migliano, especialista em dermatologia há mais de 10 anos. Tem uma clínica no bairro da Aclimação, que é a Total Vet. Depois ele vai comentar um pouquinho sobre a clínica dele. Olá, doutor Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Marcos. Obrigado. Doutor Ricardo, conta pra gente o que são as alergias e se elas são muito frequentes nos dias de hoje, tanto em cães quanto em gatos. Tá. A alergia é uma das doenças mais comuns hoje de atendimento em clínica dermatológica. De uma forma geral, a dermatologia veterinária cresceu muito nos últimos 20 anos e hoje é responsável por quase 40% de todo o atendimento de uma clínica comum. As clínicas das especialidades, dentro das clínicas dermatológicas, a alergia com certeza é a causa de atendimento mais frequente. Acomete cães, acomete gatos e hoje a gente tem um diagnóstico cada vez mais precoce. As alergias, elas mostram sintomas especialmente na pele, em dermatologia, ou as alergias também podem provocar espirros, tosse, etc? Certo. Na verdade, a alergia tem como principal sinal a coceira mesmo, o prurido, né? Principalmente cutâneo. Outros sintomas também são relacionados, como vômito, diarreia, espirro, tosse, né? E principalmente quadros cutâneos. Então, o principal sintoma, a principal queixa que o cliente traz lá para você, no Total Vet, é coceira. É a coceira. O proprietário chega para mim frustrado, o proprietário chega desanimado, já tentou outros tratamentos e conseguiu passar pela doença, foi ganhando vários anos e a coisa complica. A gente chega normalmente com a principal queixa do animal coçando. Doutor Ricardo, no caso da alergia dos animais, é exatamente como a gente? Parecido com o nosso quadro, bem parecido com o nosso quadro. O homem faz muito mais quadro respiratório do que quadro cutâneo e o cão faz muito mais quadro cutâneo. Tem cura para o quadro alérgico? A alergia, infelizmente, é uma condição genética, é uma condição incurável e existe controle. O nosso sucesso hoje na dermatologia é exatamente no tratamento de controle da alergia. Como é que vocês fazem o diagnóstico? Dá para descobrir ou dá para saber a que o animal apresenta o quadro alérgico? Ah, sim. Hoje o diagnóstico da alergia é um diagnóstico clínico e a gente tem uma acurácia muito grande dentro do diagnóstico clínico. Dentro dos tipos de alergia, a gente consegue melhorar bastante a condição do animal ainda durante a fase de diagnóstico. Às vezes é um diagnóstico não tão precoce, mas um pouco mais tardio, como o caso de alergias alimentares. E o animal consegue ir respondendo conforme o tratamento e confirmando o nosso diagnóstico. Existem ainda outros exames complementares, existem os testes intradérmicos, né, que seriam para direcionar mesmo a outros tipos de alergias, são as alergias a inalantes. Perfeito. Agora, de acordo com a tua experiência, chegou o animal, você já começa a afastar os alérgenos, que são aqueles mais clássicos, e você já observa uma melhora do quadro. Sim. Logo nos primeiros atendimentos, na primeira conversa, naquela anamnese que a gente faz, a gente vai traçar o perfil alérgico, né? Hoje a gente já tem um tipo alérgico que é bem comum em clínica, que é o cachorro de raça pequena, normalmente de raça pura, animal que vive em apartamento, e a exposição daquele paciente já tem um perfil que bate com toda a condição do quadro alérgico, tá? Isso somado também ao exame físico, né? A gente percebe muito nesses animais lesões avermelhadas, são lesões que a gente chama de eritema. Essas lesões têm um padrão lesional, uma distribuição no quadro. A gente tem um mapeamento das lesões e esse quadro a gente soma a anamnese e, se necessário, algum exame complementar. Mas normalmente o diagnóstico é clínico e baseado não só na anamnese, mas também no exame físico. Ou seja, baseado no histórico e nos tipos de lesões, você já consegue direcionar mais ou menos a que esse animal é alérgico. Exato, a gente consegue passar para o proprietário já uma diminuição da exposição dele, principalmente a ectoparasita, pulga, carrapato é bem comum, é um tipo de alergia bem comum que a gente percebe que ainda, mesmo com controle, é difícil para o
proprietário usa a medicação, mas é comum o animal ainda apresentar sintomas de alergia à picada mesmo. Agora, doutor Ricardo, a minha dificuldade não é muitas vezes em saber a que o animal tem alergia, mas no caso da pulga é convencer o dono que a questão às vezes é a pulga. Ele não acredita. Não acredita, porque você procura a pulga no animal, muitas vezes não acha, e o duro é convencê-lo, né? A gente tem um problema importante nesse ponto, porque 5% do ciclo da pulga está na forma adulta, está na pele do cão. 95% da pulga está no ambiente. E o proprietário não vê a pulga no cachorro, essa pulga ela não vem na gente. A fase, 95% do ciclo dela é microscópico, a gente não percebe isso. E tem animais que são extremamente habilidosos em coçar e remover essas pulgas. Gato faz muito isso. Às vezes o gato vem sem nenhuma pulga, o proprietário nunca viu uma pulga, e a gente sabe que aquele animal é alérgico à pulga. A gente encontra lesões na pele, a gente encontra fezes de pulga. E o proprietário não acredita, ele usa um preventivo e nunca viu pulga, e você vai falar que ele é alérgico à pulga, né? E acontece o seguinte, Marcos, às vezes uma lesão, que aquele animal, uma picada que ele tenha a cada 3, 4 semanas, ele pode continuar coçando mais 3, 4 semanas. Então, se ele for exposto uma vez por mês, já é suficiente para coçar mais um mês. Isso que dificulta bastante. O proprietário não vai acreditar que aquele animal tem pulga. E como é que você usa da sua habilidade psicológica para convencê-lo de que a questão é a pulga? A gente convida o proprietário chega para mim muitas vezes frustrado mesmo, e a gente convida ele para o tratamento, a gente faz um engajamento, a gente faz um empower mesmo para puxar esse proprietário para o tratamento, para diminuir a exposição desse animal, e como uma prova dos 9 também, o proprietário colhe resultados a curto prazo, em poucas semanas, fazendo toda a orientação do dermatologista, os resultados vêm à tona mesmo. Então, isso é uma condição que exige muito do proprietário na colaboração do tratamento. Perfeito. Doutor Ricardo, alergia transmite de um animal para o outro? Não, alergia, na verdade, é uma condição genética, tá? E a gente sabe que existe o histórico familiar da família alérgica mesmo, porém, não é transmissível, não é uma doença contagiosa, é uma doença que você desenvolve. Se você nascer com os genes para alergia, você pode, de acordo com a sua exposição, desenvolver aquilo durante a vida, né? Quer dizer, é uma questão muito mais da genética do que do ambiente, você acredita? Exato. Muito mais da genética do que do ambiente. Mas o ambiente desfavorável para o quadro acaba agravando. Sim. Principalmente, hoje a gente tem 3 tipos básicos de alergia, né? A gente tem a dermatite alérgica à picada, que isso inclui picada de insetos, pulga, carrapato. Existe ainda a hipersensibilidade alimentar e a principal delas que é a dermatite atópica ou atopia, que é uma alergia multifatorial. É uma alergia que pode estar relacionando-se com as outras formas e uma alergia a antígenos ambientais. Esses antígenos podem estar sendo inalado, pode estar sendo ingerido ou até mesmo penetrando na própria pele, através do contato da pele mesmo com o antígeno. E isso hoje é cada vez mais comum. A gente percebe que esse animal tem uma pele muito mais seca. Se ele tem uma pele desorganizada, ele tem uma pele... A atopia é uma condição inflamatória crônica da pele. Então é uma pele geneticamente programada para ser reativa. Então é um paciente que faz muita infecção secundária, infecção bacteriana, infecção fúngica. Essas áreas ressecadas, principalmente, penetram mais alérgenos. Então existe toda uma condição de manejo desse paciente diferente de um cão normal. Um cachorro assim toma um banho muito mais frequente, usa produtos específicos. A gente tenta recuperar aquela primeira função de barreira da pele, que normalmente vem debilitada. Esses animais chegam para mim com infecção, esses animais vêm com sofrimento, emagrecimento, esse cachorro coça a noite inteira. Aqueles animais que se lambem muito, é importante ressaltar que a lambedura também é um sinal de coceira. Às vezes é um dos primeiros sinais de coceira. E essa pele, como ela é programada geneticamente para ser reativa, ela pode se manifestar de qualquer forma. Às vezes lesões na pele, na pata, na orelha. É comum aquela otite que nunca sara, ter sido mal diagnosticada pelo fato de ter um fundo alérgico. Tá? Perfeito. Quer dizer, então a alergia também se manifesta no ouvido. No ouvido também. Muitos quadros de otite são por conta das alergias. Exato. Quando que o proprietário vai imaginar que o animal apresentando um quadro de vômito esporádico ou um espirro pode estar relacionado a um quadro alérgico, né? Então a doença ela é uma doença recalcitrante, assim, de difícil controle e uma doença que tem um padrão muito variado, né? Ela pode atacar vários sistemas, né? Dependendo aí muito da individualidade, né? Exato, a exposição também. E, doutor Ricardo, é uma doença que o animal tem muito sofrimento, né? Tem uma
um mal-estar, tem uma dificuldade aí de ter uma boa relação com seus donos. É bem complicado isso para o animal. É verdade, o proprietário tem um animal sobre uma ração muito boa, uma higiene muito boa, um manejo bom, o cachorro toma banho direitinho, faz tudo, e o animal continua coçando, continua se lambendo. O proprietário percebe que o animal sofre. Tem cães que param, durante a alimentação, ele para de comer para dar uma coçadinha. Ele vai brincar, no meio da corrida ele para de correr para dar uma coçadinha. Então você vê que é uma doença bem triste. Tem cães que mancam por causa da polidermatite muito avançada. Tem um quadro assim de sofrimento mesmo. Pessoal, vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já com mais alergias em cães e gatos. Até mais!